Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E hoje nós vamos dar continuidade a uma série de livros que eu comecei no ano passado, se não me engano, e é um livro bem complexo, na minha opinião, que é da saga do Problema dos Três Corpos. E nós demos continuidade com A Floresta Sombria. Esse livro aqui, que eu estou lendo, na verdade já li no Kindle, e eu vou te ser sincero, esse livro tem por volta, tem umas 750 páginas, algo assim, em torno disso. E é um livro bem difícil de ler. Não de uma maneira negativa, mas a gente vai falar disso já já, depois do seu like. Isso aí, esse like que ajuda muito aqui o canal. Muito obrigado pela ajuda de vocês. Nós já conseguimos bater mais de 260 inscritos aqui no canal. Nesse vídeo aqui, nessa gravação, estamos em 267. Então em breve a gente chega nos 270 e quem sabe aí nos 300 inscritos. Então conto muito com a ajuda de vocês, para vocês não só deixarem o like, mas compartilharem, se inscreverem no canal. Vocês que estão assistindo o vídeo e não se inscreveram ainda, ativar o sininho para receber as notificações e deixar seus comentários sobre o que vocês gostam de ler também, e se vocês já leram esse livro. Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, nesse livro aqui nós tivemos, no final do primeiro livro, uma confirmação de que iria acontecer uma invasão ao planeta Terra. Só que eles criaram uma certa barreira tecnológica no planeta. É uma barreira bem sutil, de certo modo, mas muito complicada de ser vencida, na verdade, praticamente impossível de ser vencida. E aí que a história vai seguindo, porque as Nações Unidas resolvem criar um plano para tentar combater essa barreira que foi criada. E é aí que tudo começa a dar seus problemas, né? Porque supostamente a invasão vai acontecer por volta de, acho que 4 séculos à frente. Mas você deve estar pensando, caramba, 4 séculos é muito tempo. Realmente é muito tempo. Mas o problema é, os seres humanos tecnologicamente estão limitados devido a essa barreira que foi criada pelos alienígenas em si, os trissolarianos, como eles são chamados. E é aí que está o problema. Na primeira parte da história, nós descobrimos que criou-se esse plano para tentar derrotar os trissolarianos de alguma forma. E você vai vendo que durante a história tem muitos personagens, gente. Muitos personagens mesmo. Existem alguns que aparecem brevemente, que são do primeiro livro. Outros não. No caso de um deles, o Dashi, ele é importantíssimo para a história. De certo modo, ele foi bem importante no primeiro livro. Foi importante também nesse segundo. E até o final do livro ele foi muito importante também. No nosso entendimento das coisas. Porque não é que o cara seja um gênio, mas ele é muito sábio devido à sua idade. Ele era um policial muito inteligente, no caso de perspicácia, ele era muito perspicaz. E o cara ele conseguia raciocinar as coisas de maneira bem lógica, mesmo não sendo exatamente um gênio, né? Na verdade, nem o personagem principal é um gênio. Só para constar, ele realmente não tem status de gênio, mas ele assim surpreende muito em vários momentos. E a história ela vai se desenrolando a partir disso, porque eles criam um plano para poder derrotar os trissolarianos, utilizando 4 pessoas específicas que vão tentar descobrir uma forma de derrotá-los. Dessas 4 pessoas, na primeira parte da história, nós já vemos
um certo problema acontecendo, né? Pessoas sendo derrotadas, de certo modo, e tendo as suas consequências. E aí a gente vai vendo que algumas pessoas, elas, com o passar dos anos, elas vão morrendo, né, de velhice e tal. Mas existe um plano de hibernação. Algumas pessoas estão hibernando para poder acordar para a batalha lá no final mesmo, no fim dos tempos, como eles são chamados, como é chamada essa batalha. E acaba que as coisas acontecem até, pelo menos assim, durante essa história, ela acontece, o ápice mesmo dela até 200 anos antes dessa batalha. E nós vemos o quão avançado esse poderio científico e até mesmo militar dos Trissolarianos é elevado num nível assim absurdo, gente. É absurdo. Assim, é até chocante de você ler, né? Não porque fosse uma coisa assim muito grotesca, não é isso. Mas é chocante porque você fica pensando, caramba, eles não tiveram tanto esforço para conseguir fazer determinadas coisas, enquanto os humanos tiveram um esforço enorme para conseguir façanhas assim. Os Trissolarianos fazem como se fosse respirar. Para eles é extremamente comum, fácil. E a história ela vai se desenrolando, vai se desenvolvendo. Como eu disse no início do vídeo, ele é um livro um pouco difícil. Por que ele é um pouco difícil? Porque o autor ele desenvolve muito alguns personagens e desenvolve muitas questões psicológicas deles no caso, né? Foi mais de um. Desenvolve questões psicológicas, científicas, tem muitos detalhes técnicos que, assim, para uma pessoa que entende de astronomia, física, eu falo física no mais amplo, a mais ampla variedade, gente, de mecânica, física nuclear, engenharia, o que você tiver que pensar desse gênero, o autor consegue colocar nesse livro. Aí, em alguns momentos você realmente fica sem entender, tá? Eu realmente fiquei sem entender em muitos momentos. Ele coloca muitos pontos também da história da China, né? Livros, questões filosóficas que são comuns, né? O pensamento de filosofia, até mesmo da cultura chinesa, né? Ele coloca muito isso na história. Não vejo como uma coisa ruim, tá? Na verdade é interessante porque você conhece um pouco mais da cultura desse povo, né? Dessa nação. É interessante para você conhecer. Mas ao mesmo tempo isso deixa a leitura um pouco mais pesada, mais lenta. Você realmente demora a sair de algumas partes, das coisas engrenarem, sabe? Assim, na minha opinião, ele poderia ter sido um pouco menos prolixo nisso. Ele não precisava colocar tanta coisa assim, ter tantos personagens sendo apresentados, sabe? E tipo, porque o livro ele é contado com base no tempo em que a frota Trissolariana está vindo para a Terra. Então faltam tantos anos-luz de distância para eles chegarem. Tantos anos-luz para chegar. E cada capítulo é enorme. É gigantesco. Sério, tem um capítulo que a estimativa era 3 horas de leitura. 3 horas. E acredite, é muita coisa. Você acabar um capítulo, levar 3 horas é muito tempo. Mas, na minha opinião, o livro não é 5 estrelas, tá? Por esse motivo e pela questão dos muitos personagens que são colocados ali. Claro que muitos desses personagens eles têm uma participação até determinado ponto da história e depois ou eles morrem ou eles somem, eles seguem a vida deles. Beleza, fechou ali. Alguns outros vão reaparecer no futuro, né? Mas aí já no futuro a quantidade de personagens é bem menor, é muito mais fácil, a leitura fica muito mais fluida nesse período.
E você entende por que do título A Floresta Sombria. Você só entende isso no final. Como todo livro, né? Todo não só de ficção científica, mas de mistério, né? Você entende o título no final. E, cara, faz sentido. Na história, acaba fazendo sentido. E o que você pegou lá no prelúdio do capítulo, antes do capítulo 1 mesmo, o que você leu lá, tem um reflexo enorme lá na frente. E você nem estava percebendo, por causa dessas questões de vários personagens, mas as coisas estavam caminhando e trabalhando aquilo. Trabalhando aquele conceito lá do prelúdio, ele estava sendo trabalhado todinho na história e eu nem me dei conta. E é aí que o livro fica muito bom. Porque não é só durante o processo de leitura, mas de análise da leitura. Depois que você analisa bem um pouco a leitura que você faz, depois que você presta um pouquinho mais de atenção, caramba, então era isso que o autor queria falar, que era isso que ele estava tentando mostrar. E eu nem percebi, porque eu estava imerso em outros assuntos, em outras partes do livro, eu não pesquei aquilo. Mas ele não foi assim, enchendo de linguiça. Não é que ele encheu de linguiça a história. Na verdade, ele estava realmente trabalhando toda a questão da sociedade humana para fazer com que o personagem principal entendesse a questão toda. E realmente é um processo muito lento e que, sinceramente, faz sentido. Se você está analisando toda a sociedade humana, é um processo que vai levar muitos anos para você entender. E faz sentido por isso, porque para a história ela realmente tem que durar muito tempo para você compreender aquele aspecto que o autor estava querendo mostrar. Cara, é complicado. É um livro complicado em alguns momentos? É um livro complicado, mas ao mesmo tempo, no final, você entende de maneira bem simples o que ele queria dizer. E você entende as motivações de alguns personagens. Até dos vilões em si, né? Vilões, entre aspas, né? Cara, é um livro muito bom. É um livro que você tem que ter paciência para ler, tá? Não vou mentir para você, você tem que ter paciência para ler, porque é um livro bem detalhista e bem científico mesmo. No primeiro livro foi assim, no segundo está sendo assim, e eu acredito que no terceiro vai ser a mesma coisa. O terceiro, pelo menos, tem menos páginas. Pelo menos isso. Mas é um livro ruim? Não, de maneira nenhuma não é. É um livro muito, muito bom, tá? Se você gosta de ler esse tipo de livro de ficção científica, mas que trabalha muito questões psicológicas e sociológicas, né? Antropológicas, né? Estudo do homem, né? Em si, da sociedade, cara, vale a pena. Eu nunca fui muito fã de sociologia, porém, gostei muito do livro. Nunca fui fã de filosofia, mas gostei do livro da mesma forma, porque é uma obra muito, muito boa, muito bem feita. Tem muitos, muitos detalhes, porém, no final, vale a pena. Aí vale a pena. E aí você começa a entender melhor as coisas e, cara, é muito legal. O bom de um livro bom mesmo é aquele que, apesar de ser mais lento ou ser prolixo, ele, quando tem um final, e o final você tem assim aquela solução, cara, e a solução cabe, a estratégia é boa, o final é bom, o livro fica muito melhor. Na minha opinião, funciona super bem assim. Então, eu acredito que, se você gosta desse estilo de livro, essa trilogia vai valer a pena. Pelo menos os 2 primeiros livros já estão valendo a pena. Muito em breve vai ter o terceiro. Então, fiquem ligados, porque eu vou trazer a resenha do terceiro para vocês. Porque, olha, eu acho que essa aqui vai ser uma das trilogias que eu mais vou gostar. E talvez um dia
eu revisite. Então, fiquem ligados aí, porque em breve vai ter mais resenha de Cixin Liu, se é que é assim que se pronuncia o nome dele, do Problema dos Três Corpos para vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um livro bem complicado de se ler, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, muito interessante. E espero que vocês deem a oportunidade de conhecer esse autor também, que vale muito a pena, galera, muito a pena mesmo. Então, não se esqueça de deixar o seu like, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E me falem, vocês gostam de livros densos nesse sentido? Bota aí nos comentários, vamos bater um papo. E, é claro, fiquem sempre ligados aqui no canal, que sempre vai ter vídeo novo para vocês. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê na próxima e boas leituras para todos nós. Valeu!